Bom dia, meus queridos. Não são tão queridos que eu estou meio chateado com vocês. Botei lá minha aula já semana passada e teve só 6 acessos. Assim não vou conseguir ficar um YouTube de sucesso. Vocês não estão me ajudando aí, não estão curtindo minhas aulas, não estão aumentando os inscritos no meu canal. Assim não dá, né? Pessoal, agora, papo sério, por favor, assistam às aulas, né? Eu faço lá para vocês, então espero o mínimo que vocês assistam às aulas e façam as tarefas, tá? Já faço dessa maneira aqui aulas curtas para que não fique tão maçante para vocês. Então, por favor, claro que quem está assistindo está levando expor pelos outros, mas por favor, repassem aos colegas que o professor está bem chateado porque não estão fazendo ele virar um youtuber de sucesso, tá? Então, por favor, assistam lá as aulas. Então, hoje a gente vai continuar com geradores. Na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho de associação de geradores, né? Vamos falar um pouquinho de associações séries. Tá? Preparei uma simulação lá no FET Colorado. Então, espero que vocês gostem da aula, tá? Então, vamos parar de enrolar e começar a aula ligeira, tá? Por favor, pessoal, às vezes vocês reparem que eu não estou olhando para a câmera, porque eu estou procurando aqui as coisas para colocar na imagem para vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para apresentar de forma inteira. Então vamos aqui, ó, vou falar um pouquinho de associação de geradores. Às vezes pode ser que eu fale resistores, porque ele é tão acostumado a falar associação de resistores que às vezes eu posso me enganar, tá? Mas é associação de geradores, né? É o que fornece a energia para o sistema, né? Que faz os elétrons se movimentarem, tá? Então aqui, ó, tem basicamente dois tipos de associação: associação em série e em paralelo. Por que eu tenho que associar esses resistores? Pelo simples fato que, às vezes, resistores, geradores, pelos simples fatos que, às vezes, o meu gerador não é o suficiente para fornecer a energia necessária para aquele sistema. Então, apenas um gerador é fraco. Então, às vezes, eu preciso colocar 2, 3, 4, 5, né? Vocês já tiveram carrinhos de controle remoto, né? Ou alguma boneca de controle remoto, uma boneca de pilha. Então, às vezes, vai 2, 3, 4 pilhas lá dentro do brinquedo de vocês. Então, essa parte a gente tem que colocar essas pilhas, por causa que uma pilha não é suficiente. Então, às vezes, tem que fazer uma associação. Tá? Então, aqui tem uma associação com pilhas de limão. Claro que um limão, para fazer uma pilha, seria muito fraquinho. Então, com uma associação, ele consegue fazer energia necessária para acender a luz aqui. Tá? Como falei para vocês, pode ser dois tipos de associação. Em série, tá? Que uma pilha é ligada atrás da outra, né? A cabecinha atrás da outra pilha, né? Não falar nada de errado. Tudo bem? Então, uma atrás da outra aqui, ou em paralelo, uma do lado da outra. Ah, professor, mas é sempre assim, a ligação paralela vai ser sempre um do lado da outra e uma atrás da outra. Não, tem que cuidar, porque o que manda é a ligação dos fios. Às vezes eu posso ter uma ligação em série com uma pilha do lado da outra, né, bastando ligar o positivo de uma no negativo da outra. Então, seria como nesse caso aqui, uma atrás da outra, tá? Então, só tem que cuidar nessa aqui. Em paralelo, os positivos estão todos ligados no mesmo lado. Então, aqui, ó, positivo e positivo ligado no mesmo fio. Negativo e negativo no mesmo fio. Paralelo. Em série, não. Ó. Em série, um fio entra no negativo, o positivo dessa pilha é ligado no negativo dessa, e depois o positivo sai aqui, tá? Então, negativo é ligado no positivo de uma pilha negativa é ligada no positivo da outra. Ok? Então, são esses dois casos de associação de geradores que nós temos. Para a gente continuar com geradores, a gente só vai fazer uma recapitulação da aula passada, tá? Então,
Aqui eu tenho a equação de um gerador real, que a gente já viu na aula passada. Aqui é o meu circuito. Como que é? Né? A pilha ela fornece uma certa força eletromotriz. Nesse caso, né, das pilhas normais, 1,5 volts. Tá? Mas nem toda essa tensão realmente vai para o circuito. Por quê? Porque um pouco dessa tensão é perdida no meu resistor interno. Tá? Ah, mas por que eles não põem essa direta tensão útil na pilha? Porque às vezes eu não sei quanto vai ser essa tensão útil. Essa tensão útil ela modifica de sistema para sistema. Ah, o que é isso, professor? Como que eu entendo isso aqui? Ó? Vou mostrar para vocês como que funciona essa parte do gerador aqui. Ó. Vou pegar aqui a simulação no FET Colorado. Então aqui, ó, vou criar meu circuito. Aqui é o simulador. Vou pegar um gerador, ligar um fio. Botar aqui algum objeto para eu ligar. Aqui eu liguei o meu gerador num circuito, né, com uma lâmpada que tem uma certa resistência. Então, essa lâmpada aqui, ó, cliquei em cima dela, eu consigo ver aqui a resistência dela de 10 ohms, ok? Qual é a voltagem da minha bateria? A tensão dela é 9 volts. Então, se eu pegar o meu medidor de tensão aqui, posso colocar aqui, posso colocar aqui, vai me ligar, vai medir os 9 volts, tá? Esse caso, a minha resistência da bateria, a resistência interna dessa bateria está aqui, ó, vale zero. Então não tem resistência interna, por isso que está dando os 9 volts, tá? Agora eu vou botar uma resistência interna nessa bateria. Vou colocar uma resistência interna de 5 ohms. Se vocês observarem, olha a tensão útil que ela foi para essa bateria. Apenas 6 volts, tá? Então, agora, quanto que eu estou perdendo nessa resistência interna? Estou dissipando 3 volts, né? Então, e está ficando apenas 6 volts. Como que eu posso fazer a conta? Bem simples, vou até... ver aqui meu circuito, botar mais o meu amperímetro aqui, ó, para medir a corrente. Então, a corrente que está passando aqui, ó, é 0,6 amperes. Então, a minha bateria é 9 volts, né? A minha força eletromotriz dessa bateria é 9 volts. Só que eu tenho uma resistência interna. Então, se eu jogar lá na minha equação, que está aqui, ó, isso aqui vai ser a tensão útil, que eu posso calcular. Aqui a força eletromotriz é aquele 9 volts, menos a corrente, que a gente viu que é 0,6, vezes a resistência interna, que a gente botou lá 5 ohms. Então vai ficar 9 menos 0,6 vezes 5 vai dar 3, 9 menos 3 vai dar os 6 volts que eu estou realmente medindo, que vai ser a minha tensão útil. Aqui, ó, os 6 volts, tá? Então, só para recapitular um pouquinho da aula passada, a gente se lembrar um pouquinho da equação dos geradores. Olha que legal, se eu trocar o sistema, vamos botar aqui, ó, eu vou mudar a resistência interna dessa lâmpada. Em vez de fazer 10 volts, eu vou botar 30
ohms. Fez botar 10 ohms, vou botar 30 ohms aqui na resistência interna desse meu circuito. Olha o que aconteceu. A minha tensão útil já mudou, que eu estou mudando o meu sistema. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter realmente uma equação para calcular. Eu não posso falar a tensão útil dessa pilha é tanto, que a tensão útil acaba modificando, né, dependendo do circuito. Tá? Então, por isso que eu tenho a equaçãozinha aqui para calcular a tensão útil. Ok? Então, só recapitulando geradores, agora a gente vai continuar a nossa aula de hoje. Então, primeira associação que a gente vai estudar é a associação de geradores em série. Na próxima aula, a gente vai estudar a associação de geradores em paralelo, tá? Então, como eu falei, aqui, ó, tem uma associação, A mais das pilhas estão um do lado do outro, não é paralelo? Não. Se vocês observarem, ó, o polo negativo dessa pilha está ligado no polo positivo aqui. Polo negativo ligado no polo positivo. Então, é como se tivesse uma pilha atrás da outra, né? Uma ligada, uma atrás da outra, tá? Como que tem aqui no esquema, né? Ou a tensão, a força eletromotriz e a resistência interna de cada uma. Força eletromotriz e resistência interna. Força eletromotriz e resistência interna, tá? Então, aqui eu tenho um número, essa aqui é a primeira bateria, segunda, terceira, quarta bateria, tá? Nesse caso, as quatro são iguais, aqui as baterias são diferentes, por isso que tem os valores diferentes. A tensão útil delas, né, vai ser dada pela tensão individual de cada uma. Então, como está uma ligada atrás da outra, essa tensão útil é só somar um com o outro valor. Então, né, a tensão equivalente vai ser a tensão útil do gerador 1, mais a tensão útil do gerador 2, mais a tensão útil do gerador 3, e assim sucessivamente. Se tiver 1000 geradores, vai ser 1000 tensões, vai ter 1000 tensões úteis aqui para somar. Tá? Claro que a gente faz com 4, 5, 2, 3 no máximo, para não ter muito trabalho. Tudo bem? Então, a gente soma dessa maneira aqui as tensões úteis, né? Aqui, como estou ligado em série, se vocês se lembrarem da resistência em série, quando tem a resistência em série, a resistência para calcular era só somar uma com a outra, né? Diretamente. Então, a resistência equivalente a esse circuito, né? Das resistências internas aqui de cada bateria, é só somar, porque eles estão numa ligação em série. Então, a resistência equivalente vai ser igual à resistência interna da bateria 1, mais a resistência interna da bateria 2, e assim sucessivamente. E a força eletromotriz das baterias também, né? Como estão ligadas em série, basta somar. Então, a tensão equivalente vai ser a força eletromotriz equivalente vai ser a força eletromotriz da bateria 1, mais a força eletromotriz da bateria 2, e assim sucessivamente. O legal aqui, ó, que a corrente é sempre a mesma, porque ó, não tem nenhuma ramificação. Então, a corrente que passa aqui, ó, ela passa em todos os circuitos. Então, o valor da corrente é sempre o mesmo valor. Tá? Se passa 2 amperes, vai passar em todos 2 amperes. Se passa 5, vai passar em todos 5 amperes. Tá? Então, a corrente tem sempre o mesmo valor. Aqui, ó, então tem a equação do gerador equivalente. Como que eu posso calcular essa equação? Vai ser a tensão equivalente, vai ser igual à força eletromotriz equivalente, menos a resistência equivalente, vezes a corrente. Ah, por que não é a corrente equivalente? Porque a corrente é sempre a mesma quando a gente viu. E quem são esses valores? É só voltar. Ó, a tensão equivalente, só somar todos. Resistência equivalente, só somar todos. E a tensão e a força eletromotriz equivalente é só somar todos. Então, a gente já viu como que a gente calcula essas grandezas aqui. Tá? Tranquilo? Ah, mas agora eu tenho... se eu tiver N geradores iguais,
vai ser bem simples. Basta multiplicar, né, por N. Então, essa tensão equivalente aqui vai ser N vezes a tensão de uma bateria, que vai ser igual a N vezes a força eletromotriz de uma bateria menos a resistência interna vezes a corrente. Claro, por quê? Porque todos são iguais, né? Então, se eu tenho todas iguais, basta eu multiplicar pelo número de baterias que eu tenho. Então, se eu tiver 10 baterias iguais, basta eu pegar uma e multiplicar por 10, que eu vou ter o somatório delas, tá? Então, essa aqui é a nossa associação de N geradores iguais. Não esqueça que esses geradores têm que ser o quê? Iguais. Opa, já terminou, mas não terminou ainda, porque eu quero mostrar isso aqui na prática, ou na verdade no simulador. Então, aqui eu tenho meu simulador, vou limpar aqui, ó, aqui limpa, e vou montar aqui, ó. Vou montar aqui, ó, minha associação em série de 4 baterias. Vou botar aqui 10 volts, né? Bem, na verdade, vamos fazer o seguinte, né? Vamos primeiro fazer o teste com baterias diferentes. Então, 10, vamos botar aqui 11, essa aqui colocar 15 e essa aqui deixar 9, tá? Então, se eu ligar a atenção aqui, ó, para medir, eu tenho que ter o somatório de todas essas baterias. Então, vamos lá ver se bate. Essa aqui é 10, mais 11, 21, mais 15, 36, mais 9, 45 volts. Então, a gente viu que basta ligar todas elas que vai ter a tensão equivalente. Tá? Agora, se eu tivesse todas iguais, vamos botar aqui todas iguais, todas com 10. A gente sabe que vai ter que dar 40, né? Porque tenho 4 baterias. Tenho 4 baterias, com todas elas é igual. Né? Tenho 4 geradores iguais, cada um com 10 volts. 4 vezes 10 vai dar 40 volts de tensão. Agora vamos ligar aqui, vamos fazer o nosso circuito. Deixa eu ligar aqui meu. Então aqui, ó, tem uma tensão, vamos ligar aqui, vamos ver qual que é a resistência, 10 ohms, né? Então, como não tem a resistência interna aqui está zero, né? Então, a gente já viu lá que para calcular a corrente, basta pegar a tensão, que é 40 volts, e dividir pelo resistência desse aparelho aqui, que é 10 ohms. Então, 40 dividido por 10 vai dar o 4 amperes, que é a nossa corrente. Tranquilo? Agora vamos colocar aqui resistência interna. Ó, coloquei a resistência interna de todas as baterias. Vou botar 10 aqui também para facilitar a conta. Então, agora, se vocês observarem, a tensão que era 40 volts, agora a tensão útil está só 8 volts. Tá?
Por que isso? Agora a gente vai poder calcular lá com a nossa função aqui da associação de geradores. Essa aqui, ó. Então vamos ver se bate. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho a força eletromotriz aqui, que vai ser 40 volts, né? Porque é a frente de todas as baterias aqui somadas. E eu tenho a resistência interna. Essa resistência interna de todas essas baterias somadas aqui vai estar 40 também. E a corrente aqui é 0,8 amperes. Então, para calcular a tensão dissipada, 40 vezes 0,8 vai dar 32 volts. Então, o que vai acontecer? 40 volts menos 32 vai dar a nossa tensão útil, que é 8 volts. Então, só para vocês para mostrar para vocês realmente que funciona muito bem essas equações. É interessante vocês brincar um pouco com esse simulador, porque daí vocês podem colocar, podem calcular, para realmente ver se está batendo o que vocês estão calculando com a realidade. Né? E aqui vocês podem fazer os testes. Né? Se eu medir, por mais que eu tenha resistência interna, deixa eu cortar aqui, ó. Se eu medir aqui, ó, eu vou continuar tendo a minha tensão de 40 volts. Ah, professor, mas ele continua com resistência interna. Sim, mas o que acontece? Essa resistência aqui, ó, é tão alta a resistência desse aparelho aqui é tão alta que a corrente ela vai para zero. Ou seja, então, se eu multiplicar a resistência interna da bateria vezes a corrente, que nesse caso está sendo zero, quando vai dar? Vai dar zero. Então, não tem nada perdendo, não tem nada sendo dissipado, tá? Então, por isso, se eu medir aqui, ó, continua 40 volts. Agora, a partir do momento que eu tenho uma corrente passando nesse circuito, a minha tensão já cai para 8 volts. Então, é muito legal fazer esses testes aqui para vocês entenderem como funciona. Se quiserem ser mais profissionais, vocês podem botar até uma chavinha que liga e desliga. Aqui, ó. Então, se eu quiser ligar ou desligar meu sistema, ó, pode ver que na hora que eu ligo, a tensão cai para 8 volts. E a hora que eu desligo, que eu abro no circuito, a tensão sobe para 40 volts. Tá? Peço desculpa aí pelo vizinho que está furando aí alguma coisa. Então, é isso aí, tá? Não vou fazer nenhum exemplo com vocês aqui, porque eu já fiz o exemplo diretamente ali no simulador do PET Colorado. Vou deixar uma lista de exercícios. A lista de exercícios, dessa vez, já coloquei a associação em série em paralelo. Então, caso vocês não entendam ainda os de associação em paralelo, não se preocupe que na próxima aula eu vou estar passando, né, sobre a associação de geradores em paralelo. E para vocês já ir fazendo a lista, eu já estou montando as duas juntas, tá? Então, a lista que vocês vão receber hoje é a lista 2 e 3. Então, na próxima aula eu não vou enviar a lista, porque eu já estou enviando hoje, tá? Por isso que ela está um pouquinho maior, não se assuste, que é duas listas numa só. Ok, pessoal, então qualquer dúvida eu estou à disposição, é só mandar lá. E, por favor, né, essa parte de geradores, isso aqui cai também bastante no Enem, então, por favor, prestem atenção, façam os exercícios e estudem. Um grande abraço a todos aí e fiquem bem. Deixa eu desligar aqui a minha
Gravação.